Olá pessoal, dando sequência à nossa série de treinamentos acerca do .NET com C#. Hoje vamos tratar especificamente dos tipos enumerados, ou como mais conhecido como enumeradores ou enum, e também vamos falar um pouquinho sobre conversão entre tipos ou casting. Vamos iniciar então com os tipos enumerados. Aqui nós temos a definição de um enumerador, onde nós utilizamos a palavra reservada enum, o nome do meu enumerador, neste caso planeta, e os tipos do meu enumerador, que nós colocamos aqui alguns planetas. Temos a forma como se utiliza um enumerador e depois demonstramos a forma de visualizar o resultado, ou seja, o conteúdo da variável que eu criei, utilizando como tipo o meu enumerador. Vamos ver um exemplo de forma que fique mais clara a ideia de como criar um enumerador, utilizar um enumerador e por que utilizar o numerador, o que ele facilita para o programador. Agora vamos criar dois enumeradores como exemplo. O primeiro enumerador meu vai se chamar estado civil e esse enumerador vai ter os seguintes tipos. Vamos criar um segundo enumerador e esse enumerador vai ter os seguintes tipos. A sintaxe e a forma de criar é bem simples. Entre os nossos dois enumeradores nós temos uma diferença. Para um deles eu atribuo uma numeração, ou seja, eu estou dizendo que o meu enumerador no seu tipo solteiro é o mesmo que 0. Quando que nós vamos utilizar isso? Imaginemos que eu tenho uma base de dados, um cadastro de cliente, eu quero gravar qual é o estado civil dele. Ao invés de eu gravar a palavra do enumerador, por exemplo, a palavra solteiro, eu posso optar por gravar somente 0. Quando eu resgatar o conteúdo do banco de dados e eu tiver como conteúdo 0, automaticamente do lado de cá eu faço uma conversão e vou obter no meu enumerador a palavra solteiro. Ou seja, eu evito então gravar uma string na minha base de dados e gravo somente uma numeração inteira. Aqui nós colocamos o número 0, 1, 2, mas eu poderia, por exemplo, falar que solteiro é igual ao número 11, número 111 e assim por diante. Fica a critério de cada um. Já no nosso enumerador sexo eu não coloquei nenhuma numeração. Porém, se eu não definir manualmente, o próprio C#, a própria linguagem, vai atribuir essa numeração automaticamente. No meu caso, masculino é igual a 0, feminino é igual a 1. Se eu tivesse uma terceira opção, seria igual a 2 e assim por diante. Vamos fazer o uso desses enumeradores. Vamos criar aqui duas propriedades. Uma propriedade fazendo o uso do enumerador estado civil e uma outra propriedade fazendo o uso do meu enumerador sexo. Vamos criar um método chamado validate e utilizarmos essas nossas propriedades. Nós poderíamos aqui dentro criar um switch case para fazer a comparação com o meu enumerador estado civil. Ou seja, se ele for solteiro, eu quero que faça determinada coisa. Se ele for casado, eu quero que execute determinada ação e assim por diante. Mas vejam a facilidade do enumerador. Quando eu crio um switch case a partir do code snippet, o que nós vamos ter aqui? Eu digito a minha propriedade, o nome da minha propriedade, estado civil. Quando eu der uma seta para baixo, automaticamente ele já vai carregar todas as opções do meu enumerador. Então isso daí já facilita muito. Se fosse uma propriedade que recebesse um string, eu ia ter que fazer essas comparações tudo manualmente. Ou seja, em algumas linguagens, como não temos enumeradores, nós iríamos ter que comparar se estado civil igual a C, por exemplo, de casado. Mas correndo o risco de o conteúdo estar em letra minúscula e eu estar comparando com letra maiúscula ou vice-versa. Eu teria que ficar fazendo conversões para maiúsculo ou para minúsculo para realmente evitar um bug na minha aplicação. Com o enumerador eu já não tenho essa preocupação. Eu tenho que comparar, eu sou obrigado a comparar com os meus tipos do enumerador ou eu teria um erro em tempo de compilação da aplicação. Digamos, se for solteiro, nós vamos fazer uma comparação aqui com a nossa propriedade sexo. Vejam que na hora que eu vou colocar que é igual, o próprio IntelliSense da ideia do Visual Studio já vai me sugerir, olha, se o sexo ele é de um tipo enumerado, no nosso caso é o nosso enumerador sexo, então você só pode comparar com as opções que tem dentro do enumerador sexo. Então ele já sugere para mim no IntelliSense, ó, compare com o enumerador sexo. Agora, se for igual ao quê? For igual a sexo masculino. Isso facilita muito a digitação, porque ele automatiza a busca do enumerador no Visual Studio. Aqui nós vamos demonstrar o seguinte conteúdo. Esta pessoa é do sexo masculino
Caso contrário, esta pessoa é solteira e do sexo feminino. Somente um exemplo. Agora nós vamos atribuir um conteúdo para cada uma dessas comparações abaixo, para cada um dos tipos. E temos aqui, se for casado, vamos demonstrar que a pessoa é casada e assim por diante. Vamos dar uma pausa para conseguir visualizar o efeito. Vamos utilizar essa nossa classe aqui na classe Program, pessoa P. Vamos instanciar a nossa classe e vamos atribuir o conteúdo para a nossa propriedade Estado Civil. Vejam aqui a facilidade. Quando eu vou atribuir o conteúdo, automaticamente o IntelliSense já me demonstra lá, Estado Civil. Eu só posso atribuir esse conteúdo, não posso atribuir outro. Então isso garante que nenhum programador que vai fazer uso da minha propriedade atribua um valor não permitido. Então isso evita bugs na aplicação. Estado Civil, ponto. Digamos que ele seja solteiro. E pegamos a nossa propriedade sexo, é igual, novamente o IntelliSense entrando em ação, já demonstrando para mim o enumerador, é do tipo masculino. Chamo o meu método validate e vamos compilar a aplicação para nós vermos o efeito. De acordo com as atribuições, as propriedades, nós temos o resultado. Essa pessoa é solteira do sexo masculino, pessoa do sexo masculino. Foram as duas demonstrações que nós fizemos na nossa classe. Se eu mudar o resultado, vai ser casado, e aqui nós vamos colocar que é do sexo feminino. Automaticamente já vamos ter um outro resultado de acordo com as nossas comparações. Essa pessoa é casada e pessoa do sexo feminino. Bom, pessoal, dá para ver que o enumerador ele realmente facilita bastante para quem utiliza a ideia do Visual Studio na hora de digitarmos, de fazermos as nossas comparações, e também evita erros. Agora vamos ver como converter tipos, ou seja, eu tenho um tipo inteiro, quero converter para long, eu tenho um determinado objeto de uma determinada classe, quero converter esse objeto para um outro tipo de classe e assim por diante. Aqui nós temos alguns exemplos de conversões, a conversão implícita, onde nós fazemos uma conversão, mas é uma conversão oculta, nós não sabemos bem como se está dando esta conversão, e temos a conversão explícita, fica claro, olha, aqui eu estou convertendo para o tipo short. Mas vamos ver no Visual Studio alguns exemplos para facilitar a nossa compreensão. Aqui nós vamos adicionar uma classe chamada converter tipos. Dentro desta classe nós vamos criar um único método chamado teste e vamos fazer aqui algumas conversões. As primeiras conversões que nós vamos fazer vai ser o exemplo que nós tivemos lá no slide, que seria a conversão implícita, onde nós vamos criar uma variável de nome x recebendo um valor e vamos converter a variável x para o tipo long. É uma conversão implícita. Como long recebe inteiro, ou seja, ele não vai ter nenhum problema de eu simplesmente colocar y igual a x. Aqui ele está fazendo a conversão implícita. Eu não preciso determinar aqui para que tipo eu estou convertendo. Nós vamos demonstrar na tela esse resultado. Vamos demonstrar o resultado de x e y. Vamos fazer uso dessa nossa classe. Vamos comentar esse código. E vamos usar a nossa classe converter tipos. c.teste. Vamos ver o resultado. A princípio, como é uma conversão implícita, nós não vamos ter nenhuma diferença, tanto x e y é a mesma coisa, só mudou o seu tipo. Agora vamos fazer uma conversão explícita dentro do nosso método teste. Nós vamos criar uma variável inteira com o nome A, onde vamos atribuir o conteúdo 65537. Eu quero converter isso para um tipo short. Nós sabemos que no tipo short ele não cabe toda esta numeração. Então automaticamente nós vamos ter o que? Se eu tentasse converter de uma forma implícita, nós já temos um erro. Ele vai dizer em tempo de compilação que ele não consegue fazer uma conversão explícita. Ou seja, eu vou ter que forçar a conversão. Falar, para que tipo eu estou querendo converter? Basta eu usar aqui o short, eu já tenho a minha conversão. Fazemos a compilação. Antes vamos demonstrar o resultado na tela. Nós vamos obter até um resultado estranho, mas para ficar a ideia. Primeiro nós temos aqui a conversão implícita. Agora aqui nós temos a conversão explícita. O resultado do nosso inteiro continua 65537, só que do nosso short nós vamos ter o 1 como resultado, porque não cabe toda essa numeração de um inteiro dentro do short. Vamos ver aqui agora outras formas de conversão. Um exemplo bem simples seria nós convertermos utilizando a classe convert. Ou seja, eu crio uma variável com o nome C do tipo short e utilizo a classe convert, chamando o método toInt16
convertendo o tipo 30 para short, ou seja, a numeração 30, né, o tipo 30 para short, e demonstro o resultado. Um outro exemplo seria string f igual convert.toString. Vou pegar a numeração 1, 2, 3, automaticamente eu já tenho a conversão. Uma outra forma de criar string seria f igual, pego o meu valor de A e converto para toString. Essa seria uma outra forma de fazer conversões. Em vez de f, vamos criar como g. Aqui nós não temos nenhum erro. Vejam que se eu não converter, o Visual Studio já vai reclamar aqui para mim. Se eu tentar compilar a aplicação, ele vai dizer, ó, não é possível fazer uma conversão de inteiro para string de forma implícita. Então, eu tenho que falar, não, eu quero que você converta o A para string. Então, eu posso fazer o uso tanto da classe convert, uma classe estática, ou eu posso, no caso do toString, chamar diretamente desta forma. Agora nós vamos fazer um outro tipo de conversão que nós chamamos de downcast ou upcast. Para isso nós vamos criar aqui uma outra classe. Não vamos entrar no mérito de polimorfismo, nós vamos simplesmente copiar aqui duas classes. Eu criei uma classe chamada cálculo matemático e uma classe chamada adição, que herda cálculo matemático. Ou seja, tem tudo que tem na cálculo matemático, só que aqui dentro eu implemento o método resultado. Vamos utilizar os dois tipos de conversão que nós comentamos, que seria o downcast e o upcast. Nós vamos criar aqui então um objeto cálculo matemático, que vai ser do tipo adição, que vai instanciar a classe adição. Nós vamos atribuir um conteúdo para a propriedade valor 1 e vamos atribuir um valor para a minha propriedade valor 2. Agora aqui nós vamos fazer o que? Vamos fazer o nosso downcast, ou seja, uma conversão mais específica. Nós vamos criar o seguinte, vamos criar um objeto da nossa classe adição, e aqui eu quero falar que ela é igual a calc. Porém, se eu compilar nós vamos ter um erro, porque ele não consegue fazer a conversão implícita, ou seja, não é automático. O que que eu falo? Olha, eu quero que converta então para adição. Isso é downcast, tá? Vejam que nós criamos aqui a classe, o tipo dela é cálculo matemático, porém eu instanciei a classe adição. Então aqui eu estou fazendo um downcast, uma conversão mais específica, ou seja, eu estou retornando ela para o tipo adição. Agora nós vamos fazer aqui uma conversão do tipo upcast, que no caso nosso seria uma conversão mais genérica. Vamos alterar o conteúdo do nosso objeto calc, que ele vai receber a adição, que aqui nós temos o nosso objeto adição. Só que eu não quero que ele seja do tipo adição, como está aqui no nosso objeto. Eu quero que ele seja do tipo cálculo matemático. Então nós falamos, eu quero retornar ele para o tipo cálculo matemático. Fizemos a nossa conversão. Aqui eu retorno ele do tipo adição para tipo cálculo matemático. Vamos ver os nossos resultados, só para nós termos uma ideia como funciona. Aqui nós vamos demonstrar a palavra downcast e vamos demonstrar o resultado, que nós temos esse método lá dentro da nossa classe cálculo matemático, resultado, e aqui também eu tenho resultado. Mas vejam que na cálculo matemático ela não foi implementada, é somente uma assinatura, ele foi implementado somente na classe adição. Por isso que nós fazemos as conversões para conseguir utilizar o método resultado mesmo da classe cálculo matemático. Vamos ver aqui, aqui nós demonstramos o resultado de adição. Vamos dar uma pausa. Agora aqui embaixo nós vamos copiar esse conteúdo. Porém, aqui nós vamos demonstrar o upcast e aqui nós vamos demonstrar, ao invés do nosso objeto adição, o objeto calc. Mandamos dar uma pausa. Vamos ver os resultados. Aquela nossa conversão implícita, explícita. Aqui temos o downcast, que deu 55, e o upcast, também resultado 55, porque nós utilizamos os mesmos valores para ter o resultado. A ideia que nós queríamos deixar com o downcast e o upcast é que nós podemos fazer a conversão de um objeto onde o seu tipo é de uma determinada classe, nós podemos converter para um outro objeto que o seu tipo é uma classe diferenciada. Bom pessoal, essa era a ideia que nós queríamos trazer para vocês, tipos enumerados e das conversões entre tipos. Espero ter ajudado e até o nosso próximo treinamento.